Aleluia, Deus é bom em todo tempo, amém? Deixa eu me ajeitar aqui, enquanto você se ajeita aí. Depois da super dica da Marisete, estou eu com a Bíblia física aqui. A gente vai ler aqui, tá bom? Amém, amém, amém. Bom, primeiramente eu gostaria de honrar e agradecer a vida do pastor Lucas e da Camila, pelo privilégio de poder trazer a palavra a vocês, pela confiança. Muito obrigado. E a você que veio no último domingo, você sentiu muita vontade de ter abraçado, mas por causa do calor você foi poupado. Mas hoje você não será poupado disso, amém? Então você pode se levantar e abraçar quem está ao seu lado. Aleluia. Pronto, amém. Agora pode se sentar. Aí, tá vendo? O povo pegou na veia mesmo, viu, pastor? Pegou gosto na coisa. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1. Está escrito assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão. Essa mesma passagem ela é mencionada no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 18, e também em Marcos 1,16. E é interessante a gente pensar por quê? A Bíblia está dizendo, e cada um deles vão pincelando determinados pontos. Existia uma multidão, e a multidão estava apertando Jesus, enquanto ele estava ensinando. Aí menciona que existiam homens que estavam na beira, lavando as redes. Ou Pedro era muito focado, ou ele estava muito frustrado. Porque geralmente quando alguém vê uma multidão, acaba ficando um pouco curioso para saber o que está acontecendo. Onde esse tanto de gente? Eu conheço gente que não pode ver uma fila. Ela fica na fila, e aí quando chega a vez dela na fila, fala: o que está acontecendo? Não, está vendendo jiló, eu nem gosto, mas eu vi tanta gente, então eu queria aproveitar. Porque tem gente que acaba sendo um pouco curioso. É engraçado que eu estava comentando com a minha esposa, com a Juliana, sobre o que eu iria falar, né? E aí eu me lembrei de um episódio onde eu fui curioso. Então nem sempre a curiosidade é boa. Eu trabalhava no shopping, lá em Mogi. E aí começou uma batuque, uma bagunça, e aquele monte de gente passando. E aí a gente estava conversando com os colegas, e falei: o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo, o outro Falei: tá bom, eu vou lá ver. Quando eu saí com mais outro colega, aí eles estavam fazendo tipo uma caravana de escola de samba. E eles não estavam só com os instrumentos. Tinha as mulheres dançando como se estivesse lá na avenida no carnaval. E aí quando eu olhei, eu falei: misericórdia. Aí um ligou e falou: Ângelo, sua esposa acabou de chegar aqui na loja.
Eu falei, sério? Sua esposa acabou de chegar aqui na loja. Então, calma aí que eu já estou indo. Aí ele falou, então, não, eu vim porque eu fiquei preocupado, eu já estou chegando aí, eu ia te avisar pessoalmente. Aí ele desligou o celular, eu desliguei e ele disse, sua esposa acabou de chegar. Eu falei, não precisava avisar não, ela seguiu você e está bem atrás de você aí, inclusive. E ela, bonito, o que você estava olhando aí? Eu falei, foi curiosidade, amor, vamos voltar para cá, vamos lá. E a gente voltou. Então, não deu bom não essa curiosidade. Não repita, tá? E Pedro estava ali, não demonstrou ser alguém curioso. Porque estava a multidão e ele estava lá lavando as suas redes. Mas a gente lendo na sequência, a gente vê de que, com relação ao trabalho dele, ele estava frustrado com o dia anterior do seu trabalho. Por quê? Porque ele era alguém experiente naquilo que ele fazia, ele trabalhou a noite inteira e não conseguiu pescar nada, nenhum peixe. Quantos de nós, todos nós queremos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fazemos? Quem tem uma empresa, quer ter uma empresa de sucesso. Quem trabalha, quer ser reconhecido no seu trabalho. Tudo aquilo que a gente faz, a gente quer ser bem-sucedido, promovido, ter êxito naquilo. Só que é interessante pensar por quê? Porque só lava a rede quem está disposto a fazer a mesma coisa no próximo dia. Porque se ele deixasse a frustração ou o não resultado do dia anterior paralisar o coração dele, ele tinha largado a rede para lá. Isso não é para mim, não vou fazer mais, e tinha abandonado. Mas existiu, na vida natural, na profissão, no trabalho, na empresa de pesca deles, altos e baixos. Agora é interessante pensar por quê? Porque Jesus estava em uma multidão, ele pega o barco e começa a ministrar, a liberar a palavra. Jesus fez o processo. Qual o processo, pastor? Para que fé chegasse no coração das pessoas, era necessário pregar o Evangelho. A fé vem por ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Só que é muito interessante porque todos ouviram a mesma palavra. Jesus não fez uma ministração específica para Pedro, para João ou para um grupo determinado. Jesus ministrou a mesma palavra para todos eles. E sabia que aqui o Senhor vai falar conosco essa noite, e às vezes você vai gerar uma perspectiva diferente de outra pessoa que está ao seu lado, mas Deus não vai ser impedido de alcançar o seu coração e o meu coração. E a mesma palavra foi liberada. Só que, depois de liberar a palavra, Pedro recebe uma palavra específica. E Jesus se dirige a ele e disse, vai ao mais fundo do lago e lança as redes. E Pedro, de certa forma, assim como Maurício fez, tentou argumentar. Mas sabe que ele é especialista em nos alcançar? Pedro disse, Senhor, ok, eu sou alguém experiente, eu não sou um novato, eu sei o que eu estou fazendo, e eu trabalhei a noite inteira. Sabia que obedecer Jesus, naturalmente falando, seria mais um motivo de trabalho? Por quê? Porque se ele lançasse a rede mais uma vez, ele teria que lavar as redes de novo. Mas ele não considerou isso. Ele pegou a experiência dele, ele pegou a lógica dele, ele pegou a frustração dele e ele subjugou, colocou tudo no bolso e disse, sobre a sua palavra eu lançarei. Ele disse, aquilo que você está me dizendo vai sobrepor, está acima da minha experiência, da minha frustração, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. Então, ok, você disse palavras que gerou fé em meu coração, então eu vou obedecer. Amém? E é maravilhoso porque ele obedeceu e a Bíblia nos fala que houve uma pesca maravilhosa. Tanto é que teve que pedir auxílio de outro barco, porque os barcos se encheram a tal ponto que quase chegaram a afundar. Vamos no verso 8. Deixa eu achar aqui. Meu Deus, essa daqui é bem pequenininha a letra aqui. Põe mais perto.
Olha lá. Vou ver do 7 aqui, ó. Enquanto fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão. Olha que interessante, Jesus libera uma palavra, e ao obedecer o comando de Jesus, os barcos se encheram, ou seja, houve uma pesca maravilhosa, um milagre extraordinário. A Bíblia diz que os homens ficaram abismados, surpresos, atônitos com a quantidade de peixes. Mas eles não ouviram a mesma palavra? Eles não viram o mesmo milagre? Só que a perspectiva de Pedro foi diferente dos demais. Enquanto os outros estavam vislumbrados com a quantidade de peixes, Pedro, ao ouvir a palavra e ver a manifestação da bondade de Deus sobre a vida dele, localizou o seu coração e disse: Senhor, eu sou um pecador, afasta-se de mim. E se prostrou e o chamou de Senhor. Enquanto uns vislumbraram o resultado daquilo que Jesus havia dito, os olhos de Pedro se voltaram para Jesus. Quantas vezes nós estamos recebendo tantas palavras? E sabe que o Evangelho não é sobre Pedro, não é sobre João, não é sobre mim, sobre vocês, sobre as nossas experiências. O Evangelho fala sobre isso, mas o Evangelho é sobre Jesus Cristo. E tudo aquilo que nós provamos ou despertamos, ou lemos ou aprendemos do Evangelho, deve abrir os nossos olhos e o nosso coração deve se voltar para Ele. Ele vê a sua condição: afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. E o chama de Senhor e se prostra diante dele. Enquanto os outros estavam admirados: nossa, a gente nunca viu uma pesca como essa. Quantos peixes, E não é errado nenhum nem outro. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus abundante. Deus é um Deus generoso. Aquele que busca Ele, Ele mesmo diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Só que se os nossos olhos estiverem apenas ou no resultado, e quando o resultado não for à altura daquilo que a gente espera, será que a gente vai perder as vistas ou vai perder o senso de propósito? Ou porque Pedro estava com os olhos em Jesus, não era o resultado aparente que o impressionava, mas o fato de ter acesso a Ele e ouvir as suas instruções. Sabe por quê? Porque o mesmo Jesus que fez essa pesca maravilhosa, foi o mesmo Jesus que deu uma orientação para Pedro e disse assim: vai lá e pesca um único peixe, porque esse único vai ser suficiente para pagar o meu imposto e o seu imposto. Às vezes Ele faz na medida, às vezes Ele faz abundante, mas uma coisa é certa: quem obedece os comandos dEle, sempre é suprido e sempre prova da bondade dEle. E depois disso, Jesus diz para ele assim: me segue, porque eu te farei um pescador de homens. Sabe que ser pescador lhe era familiar? Mas pescador de peixes. Agora, pescador de homens, como é isso? Que mistério é esse? Que manto é esse, como diz no linguajar, talvez atual? Sabe que ele só saberia ou aprenderia a ser pescador de homens andando com aquele que o chamou? Tendo relacionamento e caminhando com aquele que o designou? Sabe que ele tinha algo natural? Um barco. Mas aquilo que ele tinha natural, ele entregou a Jesus e viu um milagre extraordinário. E depois de ouvir de novo um segundo comando daquele que havia feito algo extraordinário, sabe o que ele entregou? O seu coração. Ele deixou tudo e apenas o seguiu. Ei, o que você tem? Para Jesus fazer algo extraordinário na sua vida, é mais do que suficiente. Basta entregar para Ele e reconhecer a Ele. E aí ele seguiu nessa jornada. E é maravilhoso por quê? Porque ele saiu desse cenário
E eu via como se fosse um retrato. Mas só que no retrato, ele não havia se tornado ainda um pescador de homens. Começou a caminhar com Jesus. E teve experiências. Olha só. Quando Jesus diz assim, vem e me segue, porque eu te farei um pescador, é porque ele não era. O chamado e o propósito, ele já vem antes. Quando a gente nasce, o propósito nasce e Deus nos gera para cumprir um propósito extraordinário. Mas sabia que a gente nasceu e não nasceu pronto ainda para o propósito? A gente, ao andar com Jesus, a gente vai descobrindo o propósito e sendo aperfeiçoado e descobrindo as ferramentas para viver na plenitude esse propósito. Então eu te farei, ou seja, ele não era. E caminhar com Jesus, a evidência de ser um discípulo é metanoia, transformação. Eu te farei, ou seja, você será transformado em alguém ou algo que você ainda não descobriu quem é em mim. Então era necessário transformação, era necessário uma metanoia. Sabe que talvez algumas pessoas podem estar no meio da multidão e vislumbrados com os milagres, com os sinais, com a multiplicação daquilo que Jesus está fazendo, mas se não há transformação, não está sendo discípulo. Pode estar apenas fascinado com aquilo que Jesus faz, e ele faz porque ele é poderoso, mas discípulo é transformado. E não é a perfeição de um dia para o outro, mas transformação constante, diária, plena, abundante, dia após dia, porque caminhar com Jesus promove isso nas nossas vidas. Discípulo não é mais o mesmo. Aquele que abriu seu coração e decidiu seguir Jesus, não vive da mesma maneira que vivia outrora antes de conhecer Jesus. É impossível. Agora, dentro das experiências, é interessante porque, por exemplo, Jesus estava e foi para o Getsemane. Ele estava lá, estava orando, Pedro tirou um cochilo com os demais. E os soldados vieram para prender Jesus. E Pedro, de certa forma, era um cara arrojado. Sabe por quê? Porque muitos soldados, uma multidão, foram para prender Jesus. E ele não contou os soldados, não. Ele pegou a espada dele e meteu para cortar a cabeça do soldado. Brabão todo. O soldado desviou, pegou na orelha. Não teve medo, não. Pensa comigo o cenário. Homens fortemente armados, preparados para o combate, preparados para a guerra, foram para prender Jesus. Pedro falou, opa, ninguém vai mexer com ele não, foi para cima. Agora na sequência, ele está num ambiente que não é tão amedrontador como esse, e uma mulher diz, você é discípulo de Jesus, e ele tem medo e disse, não, nem sei quem é. Seria mais lógico e mais prático ele ter medo no ambiente onde estavam os soldados preparados. Mas não. Naquele ambiente ele estava. E Jesus havia dito de que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E foi exatamente o que aconteceu. Ele se amedrontou por causa daquelas pessoas, não conheço, não vi. E quando os olhos se cruzaram com o de Jesus, ele chorou amargamente. Então esse foi uma experiência, foi um cenário. Agora é interessante a gente pensar também em Cesareia. Próximo a Cesareia, Jesus está pregando, a multidão está seguindo. E Jesus pega e diz assim, o povo está dizendo quem eu sou, e vocês, quem dizem que eu sou? Um é o profeta, um é Elias. E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E recebe um elogio extraordinário de Jesus. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai. E depois no diálogo, Jesus vai falando e falando o que iria acontecer. E aí Pedro diz, não, isso daí eu não vou impedir não vai acontecer com você. E aí Jesus diz, afasta-se de mim, Satanás, porque para mim você é pedra de tropeço.
Ele não o chamou de Satanás, mas disse que a influência de Satanás estava inspirando para que ele dissesse aquilo. E quando eu olhava aquilo, eu achei, meu Deus, eu acho que é um dos discursos mais duros que Pedro poderia ouvir. Mas ele ouviu isso, então sabe aquela coisa, como que ele foi de 80 a 8, ou de 8 a 80, assim, em uma fração de segundos e ficou murchinho, opa, mas daqui a pouco... E ele está aí, esse é Pedro, dentro dessas experiências. Em outra ocasião foi na Páscoa também, quando Jesus sabia que estava chegando a hora. E ele começa a lavar os pés dos discípulos, foi onde de fato ele disse, para mim ele não estava sendo um hipócrita. Para onde você vai, você não pode ir para onde eu vou. Não, eu estou pronto até para morrer com você, se for o caso, Jesus. E aí Jesus diz, aí você vai me negar. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar, Pedro. E ele está dentro desse cenário. E depois desse cenário onde ele cruza o olhar com Jesus e chora amargamente, ele se afasta. E aí nós vamos lá para João 21, por favor. Eu vou ler no verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. E os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filho, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Pedro, que ouviu a direção e a voz de Jesus e o convite dele. Ei, me segue, eu te farei pescador de homens. Depois de ter se frustrado com o episódio, ele volta a fazer exatamente o que fazia antes de ter esse encontro com Jesus. Aquilo que lhe era familiar. Vou para a praia pescar. Só que os discípulos falaram, nós vamos com você. E foram. Não reconheceram Jesus na praia. E me parece que não estava tão longe, porque eles ouviram Jesus. Então não foi que Jesus gritou, ei, 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 não pescaram nada, não. Eles de pronto responderam, não pegamos nada. Jesus disse, então lança do lado direito a rede. Eles lançaram e novamente uma pesca extraordinária. 153 grandes peixes encheram o barco. Aí João disse, Pedro, o mestre está na praia. Ele não reconheceu visualmente, mas aquela voz de autoridade, aquela voz de comando, aquela voz, ela nos move por dentro. Nós somos as ovelhas e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Nós somos a ovelha e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Um cenário triste, mais uma vez de frustração, mais uma vez frustrado com si mesmo, mas quando Jesus libera a palavra, quando a sua voz é reconhecida, algo extraordinário tem que acontecer. Ele se lança e vai ao encontro de Jesus. Sabe o que é interessante pensar? Que muitas vezes a religiosidade diria assim, eu imaginando aqui na minha cabeça, tá? Jesus dizendo, e aí meninos, pegaram alguma coisa? E eles dizem, não pegamos nada. E aí Jesus do outro lado, também Pedro, o que eu falei para você? Não é para ser pescador de peixes, é para ser pescador de homem. Mas você é teimoso, voltou para a praia, fazendo as mesmas coisas, é por isso que não dá certo. Olha aí, fracasso de novo, trabalhou a noite inteira, está frustrado, não vai dar certo mesmo. Como eu vou abençoar você desse jeito? Não foi isso que Jesus fez.
Jesus o abençoou mais uma vez, mesmo não sendo aquilo que ele faria por toda a sua vida. Sabe por quê? Porque não é outra coisa senão a bondade e o amor dele que nos atraiu. Se não é a bondade e o amor dele que se manifesta, chama a nossa atenção e a gente abre o coração e ele fala, pronto, agora eu tenho acesso, agora eu posso chegar no ponto que eu preciso. Foi o amor que lançou fora a frustração. Foi o amor e a bondade que atraiu. Foi ver a multiplicação dos peixes novamente, falando, ei, aquele que fez, continua fazendo. É nele que eu preciso estar, é nele que eu preciso olhar, é nele que eu preciso permanecer, porque só ele é capaz de me preencher como ninguém. Ele vai ao encontro de Jesus e Jesus reitera aquilo que ele havia nascido para fazer: ser pescador de homens. Agora, eu sempre pensei que aquele discurso de afasta-se de mim, Satanás, foi o mais duro. Mas eu mudei o meu conceito. Tem mais um mês e pouco que eu tenho estudado sobre isso. E o Senhor, de fato, disse para mim que eu deveria estudar esse único versículo por todos os dias da minha vida, até o último dia da minha vida. E sabe que eu falhei já? Ore por mim, misericórdia. Mas eu tenho me esforçado. E eu gostaria que você abrisse lá, por gentileza, João no capítulo 13. Aí eu vou ler na NTLH agora, tá? Sabe o que é interessante a gente pensar? Porque muitas vezes a gente ficaria frustrado ou constrangido e falar assim, como pode? 3 anos de amizade e ele me negou na frente de todo mundo. Mas sabe que Jesus foi ao encontro de Pedro? Mas não foi ao encontro do jovem rico? Sabe que quando Jesus disse as palavras de vida eterna e a multidão se ofendeu, ele não foi tentar de alguma forma apaziguar e falando, não, venha cá, venham me seguir. Ele não foi atrás da multidão, mas ele foi atrás da mulher samaritana. E a encontrou na beira do caminho. Sabe que talvez a gente quer mensurar numa medida, quando na verdade a medida dele é diferente da nossa? A medida de Pedro era, vou perdoar 7 vezes. A medida de Jesus é 70 vezes 7 ao dia. Sabe que talvez não é o tamanho ou aquilo que nós mensuramos do erro, mas é a disponibilidade do nosso coração em reconhecer, mesmo em meio às fragilidades, mesmo em meio à circunstância, mesmo em meio ao fracasso, para onde eu irei, se só tu tem as palavras de vida eterna. E Jesus vai ao encontro dele. Olha o que acontece em João 13. Faltava somente um dia, no verso 1, para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar esse mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam nesse mundo e os amou até o fim. Jesus e seus discípulos estavam jantando, o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder, e sabia também, tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, esse lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, agora você não entende o que eu estou fazendo, porém, mais tarde, vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus.
Jesus, Deus, em toda a sua glória e majestade, se esvaziou-se de si mesmo e veio como homem. Se identificou, nos substituiu, e antes de todo esse processo, ele sabia que era chegada a hora, de que ele iria retomar a posição que nunca deveria ter saído, porque ele nunca pecou, e seria colocado de novo na posição de o nome sobre todo nome, porque ele voltaria para o Pai. Ele iria morrer a morte de cruz, e ele não pecou, mas o nosso pecado seria imposto, imputado sobre ele, para que nós fôssemos perdoados e justificados. E Jesus, nesse cenário, ele pega a toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. Isso para o judeu só fazia quem era servo. E aí Pedro, num discurso de aparente humildade, diz: você vai lavar os meus pés? Não, você é acima de mim, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Não, isso não, você não pode lavar os meus pés. E a resposta de Jesus foi: se você não permitir isso, você não poderá mais ser o meu discípulo. Sabe que afasta-se de mim, Satanás, foi por causa da influência do diabo? Mas sabe que uma posição, uma virtude de humildade, serviço e um coração ensinável não era a influência, mas era o coração de Pedro que precisava estar submisso, obediente àquilo que Jesus estava pronto a ensinar para eles. O outro era a influência, o outro era o coração. Sabe que aquilo que encheu o coração de Satanás nunca infectou o coração de Jesus? Que era o orgulho? Quantas vezes o orgulho, a soberba, a falta de perdão, a falta de misericórdia, a falta de humildade, tenta flertar com o nosso coração? Jesus deu o exemplo e ele disse: se vocês aprenderem e praticarem, vocês serão felizes. E está Pedro lá, ouvindo essas verdades. Sabe o que ele diz? Não lave apenas os pés, lave a cabeça, lave o corpo, lave tudo. Eu acho fantástico. Eu acho maravilhoso. E ele disse: não, vocês já estão limpos pela minha palavra. Sabe o que eu percebo? Não que Deus tolera, porque Deus não tolera o pecado. Mas entenda, eu creio que Deus deseja que nós entremos em determinados níveis. E existem níveis que nós precisamos entrar e Deus deseja que nós possamos entrar. Mas se a gente não deixar ser tratado, se a gente não estiver aos pés dele, abrir os nossos corações, andar em humildade, deixar o orgulho de lado e nos submeter, nós vamos estar inaptos para entrar nessa nova estação. Porque eu penso que não existe coisa mais dura do que se dizer: você não pode mais ser meu discípulo. Se você não me der o acesso que eu preciso, você não vai conseguir entrar na próxima estação. Se você não der acesso para que eu transforme essa área, que eu ensine o seu coração, você vai ficar frustrado, porque você vai permanecer no mesmo lugar. Não porque eu não quero, mas porque você não deu acesso. Aleluia, Deus é bom em todo tempo. Sabe por quê? Porque coração ensinável, humildade e serviço, eu acho que a melhor expressão que eu consigo agora é como se fosse a essência de ser um discípulo. Quantas pessoas eu vi dizendo: não vou servir mais,
quando Jesus deu o exemplo e disse: ei, a ofensa é maior do que o exemplo que eu te dei? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se você entender isso e praticar, você vai ser feliz. Quantas afrontas e quantas coisas ele não ouviu? Mas o orgulho, falta de perdão, nada paralisou aquilo que Jesus veio fazer. E nele, nós somos blindados. Ele sabe como nos ensinar. Ele é bom nisso. Ele é muito bom nisso. Ele sabe como nos alcançar. Eu achei maravilhoso o testemunho do Maurício. Um coração contrito e quebrantado, ele não despreza. Nós não fomos chamados para viver uma fé hipócrita, mas uma fé genuína. Por que será que só aquilo que se torna evidente a gente acha que tem disposição para mudar? E aquilo que está oculto, mas chegou à luz do Evangelho, a gente ainda acaba tolerando. Se o mestre já disse, não cabe mais, entra no próximo nível, só abandona, eu te ajudo e mergulha naquilo que eu tenho para você. Porque eu não vi como erros e acertos, errou, acertou. Mas eu vejo que caminhar com Jesus é porque a luz brilha e aquilo que está fora tem que ser transformado. A luz brilhou. Eu estava conversando com um rapaz esses dias, ele disse: olha, depois que eu te conheci, e toda vez que eu vou na igreja e converso com você, minha vida só piora. Será que eu fiquei feliz ou fiquei triste com isso? Não. Sabe o que eu respondi para ele? Porque nas primeiras conversas, o Espírito Santo acendeu o abajur. Só que depois de algumas conversas, ele acendeu a luz. E aí você viu a bagunça que estava no quarto. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo acendeu a luz. Ele abriu o coração e teve um encontro genuíno com Jesus. A bagunça já estava lá. Não faz sentido seguir a Jesus e ter uma vida pior do que outrora. Não existe isso. Isso é religiosidade, é mentira do diabo. Como eu posso andar com o amor, com a melhor pessoa que se fez homem que existe e a minha vida piorar? É mentira. Mas a luz acendeu, a bagunça está lá. E agora, o que eu vou fazer? Abrir o coração e deixar ele consertar, reconhecendo ele em todos os caminhos? Ou eu vou me esconder e tentar justificar e me ofender e não viver aquilo que ele tem para a minha vida? A escolha está aí. Tem coisas que é influência do diabo, mas são outras que são decisões do nosso coração. E aí eu vi 3 aspectos, tá? Está correndo meu tempo aqui. O primeiro deles é que não ficou escondido. Sabe o que parecia cômodo? Pedro continuou convivendo com os discípulos. Continuou convivendo. Sabe como é aquela parte que a gente gostaria que ninguém soubesse? Ou que se alguém estivesse olhando para ele, ou se ele estivesse pressupondo, olha lá, está ali orando, está todo ousado ali, mas a gente não se esqueceu que 3 vezes ele negou Jesus lá, viu? Pedro, agora você está querendo aí ser todo... Mas a gente não se esquece lá que você negou Jesus 3 vezes. Sabe aquele filme, eu me lembro que você fez no verão passado? Pastor, isso não acontece na igreja. Não acontece não. Paulo mencionou por quê? Por que será que Paulo estava sendo rejeitado? Por causa do histórico antigo dele? Mas ele teve que lidar com aquilo. Ou se alguém estava fazendo, ou se ele estava pressupondo, ou se o diabo estava de alguma forma tentando influenciar ele novamente. Mas uma coisa é certa, ele teve que permanecer. Porque ele recebeu uma palavra e Jesus disse: permaneça até ser cheio do Espírito Santo. Então, tanta gente se afastando porque me olham diferente, falaram de mim. Será que você não está só pressupondo?
Ou será que é o diabo que está tentando colocar influência no seu coração? E se estão dizendo, e daí? O que Jesus diz a seu respeito? Por que não permanecer e viver aquilo que Ele tem para a sua vida? E ele permaneceu, em oração, unânime, com os irmãos. Sabe o que aconteceu? O Pentecostes, o fogo desceu, o fogo veio, eita glória, poder de Deus, aleluia! Se cumpriu a promessa. Só que quando Jesus falou com ele lá em João 21, o cenário natural também não mudou. Ele não virou um pescador de homens ali também. Ele não virou. O cenário natural permaneceu o mesmo. Mas o que mudou? O coração dele. Ficou novamente ancorado na confiança. Ei, Jesus me ama, Ele me perdoou e eu também o amo. Então é nesse lugar que eu vou permanecer. Aí a Bíblia diz, vem, o Espírito Santo vem, e sabe o que acontece? Uma multidão. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ousado, começa a proclamar. Isso estava escrito no profeta Joel, que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso é o cumprimento da promessa. O mesmo Jesus que vocês maltrataram, o mesmo Jesus que vocês entregaram para ser morto. Esse é o Messias, esse é o cumprimento da promessa. E ele lança a rede. O pescador de peixes, pela primeira vez, lança a rede. E 3.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alcançados. O pescador de homens depois lança a rede de novo, e 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alcançados. O pescador de homens anda pelas ruas, e as pessoas começam a colocar os enfermos, para que ao menos a sombra de Pedro tocasse eles, e eles fossem curados. O pescador de homens entra na frente de um templo e vê um paralítico que pede moeda. Ele não pediu para ser curado, ele pediu uma moeda. Mas ousadamente ele fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Andar com Jesus mudou a nossa vida. Andar com Jesus mudou a nossa história. Andar com Jesus mudou o nosso destino. Agora abre lá em Atos 2, por favor. Ele permaneceu, o poder veio. Cheio do Espírito Santo, ousado. Verso 21. Vou ler o 20. O sol ficará escuro, e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. 36. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Sabe o que ele fez? Ele não levou em consideração de que esses que estavam clamando, pedindo socorro, eram muitos daqueles que estavam na multidão dizendo: crucificam. Crucificam. Solte a Barrabás e crucifiquem a Jesus. Porque se ele não tivesse aprendido a lavar os pés, ele diria: tem que ir para o inferno mesmo. Foram eles que gritaram: Jesus tem que morrer. Não reconheceram, não honraram a Jesus, não são dignos de compaixão, não são dignos de misericórdia, não são dignos de perdão, mas porque ele aprendeu com o mestre.
a lavar os pés, quem sou eu para mensurar quem deve ser salvo ou não? Quem sou eu para mensurar quem é digno ou não? Eu não merecia, mas porque eu sou discípulo dele, o mestre me ensinou. Então por que não lavar esses pés? Sabe, às vezes a gente é tão rápido em prejulgar. Fulano fez isso por causa disso, Cicrano fez isso por causa daquilo. Será que a gente está sendo tão rápido porque a gente não aprendeu a lavar os pés e por isso descobrir porque ela está andando daquele jeito? E ele disse: ei, vocês entregaram Jesus, mas Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele dará o Espírito, Ele mudará a sua vida, Ele vai te restaurar, Ele vai te perdoar, Ele vai te transformar, porque Ele se moveu de íntima compaixão, o poder veio e alcançou aquela multidão. Sabe, o poder é de Deus, e Ele diz que nós devemos andar no poder, impor as mãos e eles serem curados, mas o poder é de Deus. Agora a compaixão, quando a gente anda nela, quando a gente anda no poder, a gente demonstra o quanto a gente está sendo disponível para que o poder dele opere através de nós. Mas quando a gente anda em compaixão, a gente está demonstrando o quanto do nosso coração ele tem e pode fazer. As duas coisas andam juntas. As duas coisas andam juntas. Eu estava conversando com o pastor ali atrás, e aí eu vi uma cena, mas antes dessa cena eu vou falar do que eu ouvi um testemunho, de um livro, eu não me lembro do nome do autor. Certa vez o trem estava lotado, e um homem chegou com os seus 2 filhos, e sentou numa cadeira, e as crianças começaram a pular, brincar, subir no banco, e aquele homem começou a ficar incomodado. E ele começou a pensar consigo mesmo, dizendo assim: esse pai, que tipo de pai é esse? Deixa as crianças fazerem o que quer. Como pode? Olha a bagunça que eles estão fazendo, está incomodando os outros, e esse pai não faz nada. E passou mais uma estação, e as crianças continuaram brincando. E aí teve uma hora que ele não se aguentou, e ele chegou para o pai e disse: Senhor, desculpa, eu não quero interferir na educação dos seus filhos, mas o senhor percebeu como eles estão alvoroçados? E aí o pai disse assim: eu sei, só que a gente acabou de sair do hospital, e a mãe deles morreu, e eles não estão sabendo como lidar com isso, assim como eu também não. E aí eu vou falar o que eu tinha comentado com o pastor. Eu vi uma cena e aquilo mexeu demais comigo. Porque eu era um ângelo que olhava de uma determinada perspectiva. Está assim porque colheu, porque plantou. Está assim porque quis. Está assim porque não sei o quê. Está assim não sei... Ei, está assim. Eu nem sei porque está assim. Eu não fui lá lavar os pés daquela pessoa para descobrir porque está assim. Então por que eu estou sendo tão rápido em julgá-la? Mas se os meus olhos viram, em vez de ser o julgador ou a condenação, por que não ser a resposta de Jesus na vida daquela pessoa? A gente talvez não vai conseguir alcançar todos, ajudar todos. Mas se aquele que os meus olhos viram, se os meus olhos viram, aquele também passa a ser minha responsabilidade. Então, às vezes, eu fui o bom samaritano, mas às vezes eu fui o levita, e não que devo deixar de ser, entende? Às vezes eu fui o sacerdote, e não que devo deixar de ser, mas eu não posso passar na outra calçada, porque aquele que está em mim, ao
se deparar com essa situação, algo em mim tem que mexer, algo em mim tem que acontecer, algo em mim tem que mudar, algo em mim tem que se impulsionar. Afinal de contas, eu sou discípulo dele, eu estou caminhando com ele, e eu não quero jamais ouvir: você não pode mais ser o meu discípulo. Seria a coisa mais terrível e dura de se ouvir, e ele não quer dizer isso para ninguém, mas ele quer dizer: ei, não resista, se renda, tenha um coração humilde, tenha um coração quebrantado, tenha um coração servil, esteja pronto a servir, esteja pronto a me obedecer, ande uma milha a mais, faça aquilo que eu te chamei para fazer, porque existe graça, existe favor, existe bondade, existe a provisão, existe tudo da parte dele, pronto e disponível, para que a gente possa ser quem ele nos chamou para ser. O poder ou a compaixão? As duas coisas. O poder ou a compaixão? As duas coisas. As duas coisas. Porque Ele nos ama. Porque Ele está presente. Porque Ele nos uniu, nos conectou para alcançar os corações, para alcançar as multidões, para levantar o caído, para ajudar o necessitado, para alcançar o perdido, para impor as mãos sobre os enfermos. Você pode levantar as suas mãos? Eu não conheço a todos, mas não existe ninguém tão amável, tão bondoso, tão gentil, tão perfeito, tão santo, tão puro, tão incomparável, tão inigualável, tão digno como Jesus. E Ele me amou, Ele te amou, Ele me ama, Ele te ama. E Ele sempre faz o convite para que a gente possa abrir o nosso coração, e não apenas o nosso coração, mas a nossa vida por completo, para que o espírito, a alma e o corpo seja tocado por Ele, e a gente viva uma vida extraordinária, uma vida plena nele. Então eu não sei se você já fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, mas a Bíblia diz que é necessário crer com o coração e confessar com a boca. Se tem alguém que não fez essa oração, eu gostaria que fizesse um aceno com a mão assim, por gentileza. Alguém? Se tem alguém que por algum motivo se afastou, se desviou dos caminhos também, e deseja retornar, faça um aceno com a sua mão assim também, por favor. Alguém com alguma dor ou enfermidade? Cura está disponível, porque Ele já pagou o preço. Alguém que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, esse revestimento de poder, tem disponível também. Todos cheios? Então tem mais só 2 minutinhos. Você pode se colocar em pé, por favor? E aí Ele ministra de uma forma íntima e pessoal com cada um de nós.
Luzinete está com câncer de mama. Walter, problemas com alcoolismo e restauração no casamento. Flávia, família e amigos. O filho de 15 anos morreu hoje com problemas no pulmão. E a família está muito triste. Vamos orar por esses pedidos? Obrigado, doce Espírito Consolador. O Senhor sabe que nós não saberíamos por conta própria como lidar com a perda. O Senhor sabe. Mas o Senhor nos ama tanto. E o Senhor foi, mas enviou o Espírito da verdade, o Consolador. Espírito Santo, nós oramos agora e intercedemos pela vida da Flávia, sua família e seus amigos. Só o Senhor pode dar o consolo que eles precisam. Só o Senhor pode alcançá-los como ninguém. E nós, como igreja, guardamos, blindamos essas vidas, essa família, e eles irão desfrutar e provar do teu consolo e do teu perfeito amor. Em nome de Jesus eu declaro agora o bálsamo, o refrigério do teu Santo Espírito sobre eles. Pai, nós colocamos a vida do Walter e da Luzinete. São problemas, o mundo está clamando pela manifestação dos teus filhos e nós somos os teus filhos. Então, no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos agora, Walter, livre de toda influência demoníaca, de toda opressão, espírito de vida sobre a vida dele agora, as palavras que já foram ministradas, Espírito trazendo à memória, anjos ministradores indo ao encontro dele, e um encontro divino, sobrenatural, a palavra trazendo vida ao coração dele, e eu declaro, Walter, se rendendo a esse amor, se rendendo a essa graça, e tendo a vida restaurada, transformada, liberta, curada, e sendo um testemunho vivo de que Jesus ainda faz. Em nome de Jesus. Câncer, você tem um nome. Você é ilegal, você é demoníaco, você é diabólico, e você cessa agora sobre a vida da Luzinete. Nós estamos dando uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Toda célula, toda fibra, todo músculo, todo nervo, todo sangue limpo no nome de Jesus. Mais um testemunho para a glória de Jesus. Mais um testemunho para a glória de Jesus. O poder não cessou. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. A porção que me era cabível foi essa hoje. Eu espero que vocês tenham sido edificados. E temos aqui alguns livros que vai nos ajudar nessa caminhada, nessa jornada. Amém? O Ministério de Jesus Cristo hoje, do Kenneth Hagin. Já li, é maravilhoso. Leia. E apenas R$19,90. Muito barato mesmo. O que Jesus diria, do Tony Cook. Já li também. Outra super indicação. Confiança inabalável, da Joyce Meyer. E Separados,
para Deus. Derek Prince, O Segredo da Beleza da Santidade. Invista em você mesmo. Invista em pessoas. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Amém? Amo vocês, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Sejam edificados na prática da